A galera que me conhece há mais tempo já sabe, eu sou fã da Constituição na redação. A Constituição é espetacular para a gente conseguir ter um repertório sociocultural muito bacana. E você conhece os artigos da Constituição que são mais importantes e mais interessantes para você conseguir tirar aquele nosso tão sonhado 1000 na redação do Enem? Ah, você não conhece não? Então presta atenção que hoje eu vou te contar quais são os melhores artigos da Constituição para redação. Papel e caneta e preste bastante atenção, hein? Bora! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que eu possa te falar quais são os artigos da Constituição mais importantes para a sua redação. Você sabia que você pode usar a Constituição como repertório sociocultural e que ela é um belíssimo repertório para o seu texto? Então, por que não usar? Vou te falar alguns artigos que são interessantes, que são bacanas, vou te falar direitinho como ele aparece na Constituição, mas guarde uma coisa, ao você citar um artigo, você não precisa de sabê-lo de cor, você não precisa de decorar todas as palavras que estão no artigo da Constituição, não. Você pode somente resumi-los, trazer a ideia central do artigo e a partir daí você discute sobre ele no seu texto. O primeiro artigo que eu trago para nós na Constituição é o artigo 5º. O artigo 5º, gente, ele é espetacular. Eu quero que você guarde na cabeça o seguinte: o artigo 5º é aquele artigo que fala sobre a igualdade. Artigo 5º discute sobre a igualdade, serve para qualquer tema que trate diretamente de uma desigualdade presente na nossa sociedade. Nós podemos usar o artigo 5º, por exemplo, para problematizar o racismo, a homofobia, a violência contra a mulher, a xenofobia, para contestar qualquer tipo de desigualdade que acontece na nossa sociedade. Porque o artigo 5º traz essa discussão muito bacana sobre a igualdade. Olha como é que ele aparece bonitinho na Constituição. Se você quiser anotar, você pode pausar o nosso vídeo e anotar todas as palavrinhas do artigo, lembrando, não precisa de decorar o artigo, guarde somente a ideia central dele. Artigo 5º é aquele que fala sobre a igualdade. Me acompanha. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Resumindo, o artigo 5º deixa para nós que todos são iguais perante a lei, todos devem ser tratados da mesma forma de acordo com a lei brasileira, o que nós sabemos que muitas vezes não ocorre no nosso país, o que é de fato um grande problema. Agora vamos pensar então em mais um artigo importantíssimo, o artigo 6º. O artigo 6º da Constituição é aquele que fala sobre os direitos sociais. Olha, pessoal, mas quais são os direitos sociais? Os direitos sociais são aqueles direitos básicos que todo mundo deveria ter na nossa sociedade. Nós temos nos direitos sociais a saúde, alimentação, educação, moradia e várias outras questões básicas para o cidadão. A grande vantagem do artigo 6º é que ele serve para uma quantidade gigantesca de temas. Todos os temas que envolvem esses direitos sociais, você pode comentar falando que o artigo 6º garante o direito à saúde, por exemplo, mas que é um grande desafio no Brasil, visto que esse direito não é colocado em prática, visto que esse direito muitas vezes é negligenciado. E aí você pode, a partir dessa referência, trazer a discussão diretamente para a sua redação para amarrar o seu repertório. Então você consegue utilizar o artigo 6º para falar sobre questões relacionadas à educação no Brasil, saúde, moradia, previdência e vários outros temas. Quer ver? Vou te mostrar como que aparece diretamente no artigo,
Se precisar de dar pause, fique à vontade e anote aí. No artigo 6º está escrito que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Olha que bacana, você vê aí todos os direitos sociais que são garantidos no artigo 6º e todos eles podem ser utilizados como referência para sua redação, então aproveita, anota aí e brilhe demais na sua redação. Já o nosso próximo artigo é o artigo 196. Artigo 196, nós temos um detalhamento a respeito da saúde no Brasil. Eu quero que você guarde assim, ó. Artigo 196 é o artigo que fala sobre a saúde preventiva. Sempre que você tiver um tema de redação que fala sobre a saúde e que a saúde preventiva poderia fazer com que um determinado problema não ocorresse, você pode citar o artigo 196, um artigo espetacular que fala sobre a questão da saúde preventiva. Então a gente pode usar para falar, por exemplo, de obesidade, a gente pode usar para falar de problemas psicológicos diversos que poderiam ser evitados, a gente pode usar para falar sobre a questão da educação sexual e vários outros temas relacionados à saúde preventiva. Na Constituição, a discussão do 196 aparece assim, ó. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196, que é espetacular para os nossos textos, para a nossa redação como um todo. E agora, para a gente fechar com um artigo também muito abrangente, muito importante, nós vamos de artigo 205, que é maravilhoso, espetacular. O artigo 205 ele vai servir para temas relacionados à educação. Tanto o 6º quanto o 205 falam sobre educação, tanto o 6º quanto o 196 falam sobre a saúde. O artigo 205 você vai guardar pensando em quais são os pilares, quais são os objetivos da educação no Brasil, que são a cidadania, a formação para o mercado de trabalho e a plena formação do indivíduo. Cidadania, formação para o mercado de trabalho, plena formação do indivíduo. Serve para a gente problematizar todas as situações em que a educação no nosso país não consegue de fato garantir a formação para a cidadania. Questões que envolvem, por exemplo, a política, questões que envolvem a participação social do cidadão. Para a questão da formação do mercado de trabalho, você pode usar para problematizar o ensino médio, em temas que discutam diretamente sobre o novo ensino médio. Dá para a gente problematizar falando da falta de ensino técnico. Dá para a gente problematizar falando sobre várias questões relacionadas à falta de capacitação profissional. E por último, quando nós falamos da plena formação do indivíduo, você vai pensar especificamente em questões que envolvam, por exemplo, habilidades emocionais que não são trabalhadas no ambiente escolar, habilidades como a própria educação sexual, que muitas vezes não é oferecida, a educação midiática, que são questões muito importantes para que a gente possa formar o indivíduo também como pessoa, como indivíduo da nossa sociedade e que muitas vezes é algo negligenciado. Ah, professor, e como que aparece no texto da Constituição essa discussão do 205? Anote aí. Na Constituição está escrito assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim que aparece no texto da Constituição,
caso você queira também utilizá-lo na íntegra. Tranquilo, meus queridos? Como é que vocês estão por aí? Todo mundo animado? Todo mundo pronto pro Enem para fazer as redações mais maravilhosas da vida? Se você tiver alguma dúvida, mande para mim nos comentários ou me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai. Clique no sininho para notificações e não deixe de se inscrever no canal. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!